Graça e paz, Senhor Jesus, meu irmão, meu amigo. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso, né? Com base nesse livro aqui, Os 8 Hábitos do Líder Eficaz de Pequeno Grupo. E nós estamos aí falando, né? Falamos na primeira aula, dando uma introdução, mostrando por que é tão importante, né? Desenvolver esses 8 hábitos. No segundo, a gente falou sobre o primeiro hábito, que é o sonho, que é muito importante, né? A gente tem um sonho, tem uma visão de futuro, buscando verdadeiramente ter um foco, né? Uma visão para a gente alcançar o nosso objetivo no nosso ministério. E hoje nós vamos falar sobre o segundo hábito, que eu diria que é o mais importante de todos. Por quê? Porque todos dependem dele. Porque esse segundo hábito é a oração. Sem oração, você pode praticar todos os outros hábitos que você não vai resolver. Agora é claro, né? Cada hábito, ele nos leva ao outro hábito. E a gente vai estar vendo isso aí com calma, tá bom? Então hoje o nosso foco é a oração. E o nosso objetivo desse estudo é conscientizar o líder sobre a importância da oração na vida do líder. Ore diariamente pelos membros do grupo. A oração é a tarefa mais importante de um líder de pequeno grupo. Então é imprescindível esse estudo aqui de hoje, gente. Entender a importância de um líder orar diariamente pelos membros do seu pequeno grupo. Por quê? Porque a oração é a tarefa mais importante que um líder de pequeno grupo pode ter. Não tem nada mais importante que isso. Se você pudesse escolher uma coisa apenas para fazer pelo seu liderado, pelo seu grupo, essa coisa com certeza deveria ser oração. O restante vem sempre depois, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, né? Antes de tudo, admoeste-te que faça súplicas, orações por todos os homens, pela salvação. Então, antes de tudo, a gente tem que orar. Amém? Então, prosseguir. Primeiro, a oração é tão importante assim por causa de alguns motivos. E a gente vai mostrar alguns aqui para vocês. Primeiro, porque a oração é a tarefa mais importante de um líder. Você não vai encontrar um líder eficaz na Bíblia ou na história que não tenha sido uma pessoa de oração. Você pode ver na Bíblia toda. Todas as pessoas que fizeram a diferença na história bíblica eram pessoas de oração. Eram amigos de Deus. Abraão, Noé, Enoque, Elias, todos esses, Moisés, todos passavam um tempo de oração especial com Deus, tinham um tempo de qualidade com o Senhor. E por isso nós, como líderes, devemos fazer a mesma coisa. Entender que a vida de oração ela é fundamental, essencial, para que o nosso ministério possa avançar. Amém? Segundo, a oração ela poupa tempo. O maior obstáculo para a oração é que estamos sobrecarregados com outras tarefas diárias. Isso revela a falta de compreensão da natureza de oração. Olha só o que o Martinho Lutero disse da sua experiência de oração. Eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto em dias muito ocupados. Nesses dias, oro 3 horas. Martinho Lutero. Então, meu querido, às vezes você pensa que está fazendo muita coisa, está fazendo seu dia render porque está fazendo muita coisa, mas no mundo espiritual, a oração ela poupa o nosso tempo. Aquele desgaste que às vezes a gente tem na liderança com algumas pessoas que não conseguem compreender, a gente tem que aprender a orar por essas pessoas, para que o Senhor possa agir no seu coração, na sua vida. E aí você vai ver um grande diferencial no seu ministério. Como teve o caso aqui, tanto de Martinho Lutero como de George Miller, que teve desafios enormes, mas por causa deles ter uma vida de oração, uma vida devocional muito profunda, Deus os respondia muito mais rápido. O que se fosse pelos seus próprios esforços, eles nem conseguiriam resolver. E aprenda isso, tá? Milagres, coisas sobrenaturais, só acontece através da oração, porque a oração move o coração de Deus.
Amém? Então, vamos orar, porque a oração ela vai poupar nosso tempo. Pode ter certeza disso. Se você tem um objetivo, tem uma meta que exige um tempo, ore mais. Busque mais a Deus. Terceiro, a oração ela é onipresente e onisciente. A oração se conecta com a onipresença de Deus. Ela convida a Deus a operar na vida das pessoas, mesmo quando o grupo não está reunido. Você não pode se reunir com todos os membros do grupo 24 horas por dia, mas Deus pode. A oração se conecta também com a onipotência de Deus. Ela traz Deus para a situação. Ele faz grandes coisas como resultado da oração. Então aqui, vamos parar aqui. A oração tanto é onipresente como é onipotente. Ou seja, às vezes você não pode ajudar uma pessoa longe. O seu liderado do pequeno grupo, você às vezes não vai poder ficar com ele o tempo todo. Mas através da oração você pode ajudar ele, pedindo a Deus para guardar, para proteger, para abençoar no trabalho dele, na escola dele, no seu dia a dia. A mesma questão, aquilo que você não pode fazer, você às vezes pode dar um conselho para ajudar o seu amigo. Às vezes você pode até dar uma cesta básica para ajudar uma família do seu pequeno grupo que está passando necessidade. Mas e quando essa pessoa está com câncer? E quando essa pessoa está com um problema no seu casamento muito sério, que depende de um quebrantamento de coração? E quando uma pessoa está escrava dos vícios? E eu poderia ficar aqui citando coisas que nem eu e nem você consegue resolver só com as próprias forças. Mas a oração é onipotente, porque o Deus a quem nós oramos é onipotente, tem todo o poder. Amém? Então, ore, porque a oração ela é onipresente e ela é onipotente. Quarto, a oração torna tudo melhor. Ninguém chega ao fim da vida e diz: passei tempo demais orando. Mas muitos chegam ao fim da vida dizendo: eu não orei o suficiente. A oração ela tem uma maneira de tornar as coisas muito melhores. Ela torna você um líder mais amoroso e espiritualmente sensível. A oração faz com que o encontro do grupo tenha mais vida. Ela torna o preparo do encontro do grupo rápido e tranquilo. Então, mesmo que está funcionando bem no seu pequeno grupo, mesmo que o seu pequeno grupo esteja lá, com um grupo bom, pessoal atento nos estudos, pessoal participando, os líderes em treinamento sendo mentoreados, seguindo junto. Mesmo quando está tudo bem, gente, quando a gente ora, pode melhorar. Mas se a gente parar de orar, as coisas começam a estagnar, e começam a decrescer, e começam a enfraquecer. Porque começa a entrar a carne, a vontade do ser humano, e Deus vai ficando para trás. Então, não dá bobeira. Ore, porque a oração torna tudo muito melhor. Quinto, a oração também ela provê a percepção necessária. Quando estamos ouvindo na oração, Deus nos provê percepção a respeito de questões importantes. Subitamente, temos uma nova compreensão das necessidades, dos dons, das lutas e do potencial dos nossos membros. Então, a verdadeira oração, gente, principalmente quando a gente aprende a orar no Espírito, Quando você aprende a orar não apenas falando, mas também às vezes ficando em silêncio diante de Deus e buscando ler com a palavra na mão, meditando na palavra, você dá tempo de Deus também te falar. E Deus começa a te dar uma percepção espiritual para compreender por que não está dando certo, o que está faltando. Aquele santo incômodo que a gente sente às vezes, o santo descontentamento que a gente sente. Olha, está indo bem, mas está faltando alguma coisa. Quando você passa a ter uma vida de oração, na qual você também está disposto a ouvir o que Deus tem para te responder, sua oração não é mais um monólogo, não é só você que fala,
mas a sua oração passa a ser um diálogo, você também está disposto a ouvir o que Deus tem para te responder, Deus começa a te mostrar, te responder, seja pela palavra, seja pelas pessoas do seu próprio grupo. Você começa a ter uma percepção, você se torna alguém também mais sensível espiritualmente, para discernir melhor as coisas. Então, gente, orar ajuda em tudo na nossa vida. Em sexto lugar, a oração é a nossa maior arma espiritual. Para quem não está pegando aí com a gente, né, nós estamos fazendo aqui essa apostila que tem um preenchimento, né? Então é principalmente para quem não pôde ir no curso ontem. Graças a Deus, ontem foi um grupo bem legal, né? Mas fica também para quem quiser fazer um resumo aí, uma retrospectiva do que a gente falou. Lógico que lá no presencial a gente fala mais, tem mais interatividade, mais participação, debate, né? Dinâmicas. Então presencialmente é sempre muito melhor. Mas aqui é para dar para vocês deixar o material pronto também, né? Para você estar preenchendo depois a apostila, tá bom? Eu já estou falando aqui com preenchimento. Então a oração, ela é a nossa maior arma espiritual. Pequenos grupos desenvolvem líderes e preparam ministros para conquistar o território de Satanás. Ele não vai permitir o nosso crescimento e multiplicação, evangelismo e treinamento sem oferecer resistência. Podemos vencê-lo de joelhos. Podemos avançar de joelhos. Então, meu querido, a gente precisa entender isso. Quando a gente está seguindo ao Senhor Jesus, a gente passa a fazer parte do exército de Deus. E quando a gente está se colocando nas mãos dele para aprender, para liderar, para ministrar, para lutar contra as forças, né, as fortalezas do inimigo e tirar os cativos de lá, ele não vai aceitar isso fácil, ele vai querer lutar contra nós o tempo todo. Então, muito importante a gente entender que a oração vai ser a nossa maior arma espiritual, que vai nos preparar. Igual quarta-feira, né, a gente falou no culto de oração sobre isso, que nós estamos em guerra. A gente precisa se revestir da armadura de Deus. Cada uma dessas partes é muito importante, mas ele termina o texto dizendo, orando em todo o tempo. A oração tem que estar em todos os momentos, no início, no meio, no fim, antes de começar, depois de fazer. Tem que ter oração o tempo todo, porque estamos diante de uma guerra espiritual. E nessa guerra existem várias batalhas. A gente falou isso na quarta-feira, né? E temos compartilhado isso com a igreja. Até por isso no nosso culto agora de quarta passou a ser chamado Quarta de Guerra. Toda quarta nós vamos estar ali batalhando nessa guerra espiritual que a gente tem. Pela nossa família, nossos filhos, pela salvação de vidas, pela cidade. E essa é a nossa função como cristão. Amém? Vamos prosseguir então. Deus nos abençoa quando oramos também pelos outros. Jó sofreu provações esmagadoras, mas orou pelos seus amigos. Deus nos abençoa quando oramos pelos outros. Quando oramos pelas causas dos outros, Ele abençoa as nossas causas. Então é muito importante a gente entender a função da intercessão. Tem um texto na Ezequiel que sempre me chama muita atenção. Que Deus diz assim, olha, eu busquei entre vós alguém que fosse uma pessoa que se colocasse na brecha para interceder pela nação, para interceder pelo povo. Mas Deus disse que não encontrou nenhum que ficasse na brecha. Ninguém que buscasse a Deus naquele momento. E hoje, Deus também procura pessoas que se coloquem na brecha para interceder pelo povo, pelas famílias, pela cidade. E nós estamos ensinando aqui a igreja, precisamos interceder, estou ensinando os líderes, precisamos interceder pelos outros. Só que quando a gente está orando e intercedendo pelos outros, irmãos, Deus cuida de nós. Deus nos abençoa. Deus nos conduz. Amém? E eu quero terminar com 10 dicas que aqui o autor do treinamento deixou para nós, para a nossa vida de oração. E a primeira é: estipule horário e tempo específico para oração. 2. Tenha um lugar habitual para orar. 3. Tenha um plano de oração. 4.
anote em algum lugar os pedidos e as respostas de oração. 5. Peça para Deus direcioná-lo para um texto bíblico apropriado. 6. Tempere sua intercessão com ação de graças por todos os membros. 7. Una jejum com oração para um ministério mais eficiente. 8. Ore por todos os elementos possíveis do encontro antes do PGM se reunir. 9. Ore pelo seu líder em treinamento e pelos futuros PGMs que serão gerados a partir do seu. E 10. Ore para que a graça de Deus ajude você a colocar em prática os 8 hábitos. Então, essas 10 dicas aqui, gente, são dicas para a gente ter uma prática de oração mais efetiva, mais eficaz. Ter horário, ter local, ter um plano de oração, né, um programa, sabe, pedidos, um caderno de oração. É muito importante você ter um caderno de oração que você pode estar aí anotando os pedidos das pessoas, colocando, né, a data que você começou a orar. Depois que Deus responder, colocar a data que Deus respondeu, sabe? Começar a ter esse hábito de disciplina de oração e de inteligência também. Quando a gente faz, irmãos, esses programas, esse plano de oração, vou orar, igual a gente falou, né? Deus quer que a gente ore mais. Martinho Lutero orava 2, em dias mais difíceis ele orava 3 horas. E eu compartilhando com alguns pastores e amigos, a gente foi percebendo que não necessariamente a gente vai ficar aquelas 2 horas direto ali orando. Mas a gente pode separar 10, 20 minutos em cada período. Né? Ter um tempo maior que a gente precisa para conversar mais. A gente pode começar a se disciplinar dentro do nosso dia a dia, do nosso horário, ter tempo de oração, sabe? Ter um programa, ter um planejamento para você orar. É muito importante. Anotar o texto bíblico, né? É o que eu costumo dizer, você fazer uma oração devocional. Eu costumo dizer que é a oração com a Bíblia na mão. É muito importante a gente ter essa prática de orar, mas sempre pedindo a Deus para falar no nosso coração. Né? Se você não participa, por exemplo, da escola bíblica, né? Em algumas revistas, como essa aqui, a Maturidade Cristã, tem aqui, cada dia tem uma leitura. Você pode pegar cada dia uma leitura sobre o que você está estudando e fazer desse texto uma leitura devocional. Tem hoje também alguns aplicativos, né, que os jovens adolescentes têm usado muito. Eu já usei também, às vezes eu uso, com temas interessantes, bem legais, né? Eu tenho aqui, depois eu vou. Mas existem alguns aplicativos, né, da Bíblia que você tem vários devocionais. Você lê um texto, pensa sobre aquele texto e perguntando para Deus assim, o que o Senhor quer falar comigo. E a mesma coisa, tem um caderninho no qual você possa anotar o que Deus está falando contigo, o que Ele quer de você. E aí a sua vida de oração se torna mais produtiva. Então você ora, você lê um texto, né? Você ora pela sua... Vou dar um exemplo, né? Um plano de oração. Você vai sempre orar primeiramente por si próprio, pedindo a Deus perdão, confissão pelos seus pecados, para Deus estar trabalhando na sua vida, agradecendo pelas bênçãos, pela família, né? E fazendo seus pedidos pessoais. Está ligado a você e a sua família de casa, né? Então depois você pode ler a Bíblia, ou cantar um louvor, ouvir. Eu gosto sempre de ouvir uma música, para mim eu gosto, tá? Eu estou botando aqui, ó, só para você sentir. Eu gosto sempre de ouvir um louvor também, me ajuda, né? E depois você ora lá seu caderninho de oração, né? A gente tem motivos gerais, que a gente ora pelo Brasil, pelas nações, pela nossa cidade onde você está, pela sua igreja, seu pastor, os ministérios que você trabalha, os ministérios que tem na igreja. Então, assim, na verdade, gente, tem tanto motivo que se a gente botar num caderninho, já vai dar aí uns 20 minutinhos de oração. Aí parou, leu um texto mais uma vez, pensou,
né? Ou faz isso em outro horário. Fiz isso aqui de manhã, né? Essa primeira parte. E aí eu oro também por outras pessoas, amigos, parentes, cartão-alvo de oração, pessoas que eu estou orando para que se convertam, amigos, parentes, colegas de trabalho, de escola. E tem que orar por eles. Para Deus fazer a obra tem que ter oração, não tem jeito. As pessoas só serão salvas se a gente orar por elas. Sabia disso? Que isso, pastor? Não, é verdade. Quando a gente ora, Deus, na verdade, sempre nos convida a nos juntar a Ele, primeiramente em oração, para aí a gente pregar, para que através da pregação essas pessoas possam se converter. Amém? Se você pegar lá Romanos 10, você vai ver que ele explica lá sobre essa questão da salvação. Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se ninguém pregar, e antes mesmo, se ninguém clamar, ninguém orar, como eles serão salvos? Então a gente precisa entender a importância da oração, até mesmo no processo da salvação. Né? E tem outros detalhes aqui, sempre lembrar das coisas que Deus fez, mano. Ações de graças. Orar por todos os membros do seu grupo. Se você é líder de um ministério, você tem que orar por cada pessoa da sua liderança. É uma responsabilidade que Deus compete a você. Você não está ali só para fazer escala de ministério, você não está ali só para fazer as escalas dos cultos, das programações, você está ali para ser um líder. E o líder ora pelos seus liderados. Porque a oração vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Vai fazer ele entender, vai fazer ele se prontificar, vai fazer o diferencial de Deus na vida dele. Então temos que orar por cada um deles. Tem que orar pelos líderes que estão em treinamento. Você está preparando pessoas, está com auxiliares que estão te ajudando. Ore por ele. Ele precisa da sua ajuda em oração. Não esqueça disso. E a gente terminou com um questionário com 2 perguntas, né, para a gente refletir. A primeira pergunta é: como você tem investido o seu tempo em oração, buscando conhecer mais o Senhor? Então vamos para a prática. A gente botou isso aqui em debate ontem, né? Pequenos grupos de 3 pessoas. Como você tem investido o seu tempo em oração? O que você tem feito, né, para buscar mais a Deus? Uma pergunta que eu preciso começar a fazer e, se preciso, refazer. E aí uma questão para o grupo, né? O seu PGM, né, o seu pequeno grupo ou célula, tem colocado em prática o cartão-alvo de oração? Compartilhe quem são os seus alvos de oração. Então o cartão-alvo de oração a gente costuma fazer aqui com 5 pessoas pelas quais a gente está orando, para que Deus possa estar levando-os à compreensão, né, de que precisam de Jesus, de que precisam do Evangelho. E pedindo a Deus também por nós, para que Deus nos capacite para compartilhar com essas pessoas o Evangelho. E principalmente pedindo para Deus estar preparando aquele momento para a gente compartilhar. E Ele produza, né, através do seu Espírito, o convencimento do Espírito Santo para a conversão genuína. Então temos que orar por essas pessoas nesse objetivo. Né? E a gente pensar quem são os nossos alvos de oração. Nós precisamos focalizar em pessoas. Eu me lembro que todas as pessoas que Deus me deu a oportunidade de alcançar e ajudar a permanecer no Evangelho, foi tudo começando com oração, gente. E oração que a gente chama intencional. Eu anotei os nomes e eu lembrava todo dia de orar por elas. E foi assim que Deus foi fazendo a obra na vida delas. E nem sempre foi rápido não, tá, gente? Teve casos de anos, teve casos de meses, teve casos de semanas, teve casos assim, ó, de um dia. Mas o que a gente tem que fazer é obedecer, que a palavra ensina, e orar, clamar ao Senhor. Amém? E aí nós terminamos com um quadro, né, de oração pessoal do líder de pequeno grupo. E
Esse aqui é bem simples, bem objetivo, eu vou ler aqui para vocês, ó. Mas é bem simples. Que é para cada pessoa fazer o seu, né? Semana que vem a gente vai trazer pronto. Meu horário diário de oração é... Então qual horário que você está estabelecendo? Se for dividido, salpicado, bota ele salpicado. Né? Não, vou orar aqui 20 minutinhos de manhã, 20 minutinhos à tarde, 20 minutinhos à noite. É uma forma. Eu divido em 10 minutinhos em outros períodos, um exemplo. Né? Mas se você consegue, né, separar aquele tempo legal mesmo de oração, numa manhã ou numa noite, só sei que nós precisamos separar esse tempo de oração num local tranquilo, certo? O tempo de oração é de quantos minutos? Depois você vai colocar aí a soma total dos minutos. Foi feita uma pesquisa, né, eu nem falei isso aqui, mas foi feita uma pesquisa que disse que os líderes de pequeno grupo, fez com vários líderes de pequeno grupo, tá? De uma determinada igreja, que os líderes que oravam cerca de 90 minutos por dia tinham resultados 2 vezes maior do que os outros que oravam menos. Então foi uma pesquisa séria, tá, gente? Numa igreja que confirmou isso aí. Então fica para nós aí de desafio, né? Tem um caderno que possa anotar as respostas e pedidos? Estou botando aqui para botar sim ou não, mas eu queria sugerir a você, em nome de Jesus, que você invista em um caderno, seja um grande como esse, ou seja um pequeno como eu tenho outro aqui, mas não está bom aqui no momento, no qual você possa anotar os pedidos de oração, os agradecimentos também, com a data que você começou a orar. Eu acho muito bom, muito bom. O meu lugar para orar você vai colocar em um lugar que você acha que pode ser mais de um lugar, né? Se você divide em vários horários, você vai separar esse tempo aí para orar. Um lugar especial que você possa ficar concentrado. E o meu plano de oração você coloca aí o seu plano. Né? O plano de oração é orar por isso, tal horário. Orar por isso em tal horário. Orar por isso em outro horário. Então a ideia, gente, é mais ou menos essa. É lógico que a gente só aprende a orar, na verdade, orando. Mas Jesus ensinou seus discípulos a orarem. E mostrou sim que é importante a gente ensinar. Ele ensinou logicamente, primeiramente com o seu exemplo, orando, mas ele também deu dicas, deu orientações para os discípulos de como eles deveriam orar, os cuidados que eles deveriam tomar. E eu espero que você, como líder, né, mesmo que tenha dificuldades em outras áreas, talvez em pregar, talvez em ensinar, talvez em falar em público, mas uma coisa que eu quero te pedir em nome de Jesus, que com relação à sua vida de oração, que você não vacile, que você tenha um plano, que você ore, porque todo o restante Deus vai te ajudar. Como diz a palavra, né? Deus, ele não chama as pessoas mais capacitadas, as pessoas que são as mais renomadas. Embora ele também chame alguns que tenham capacidade, como foi o caso de Paulo. Mas ele capacita ambos. Quem ele escolhe e se dispõe a fazer, se disponibiliza, ele capacita e ele usa. Ele prepara, ele dá oportunidade de aprender mais e mover mais. Mas o objetivo maior de Deus é exatamente nos usar, nos capacitar para a honra e glória do seu nome. Amém? Então vamos terminar orando, né, esse de hoje, tá bom? Que Deus abençoe. Semana que vem nós estaremos falando do terceiro hábito, que é o convite, que também é muito importante, tá bom? Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar gravando mais esse vídeo, falando sobre o segundo hábito, que é o mais importante de todos, que é a oração, Deus.
Ajuda nas nossas fraquezas e limitações, ó Deus. Ajuda-nos a vencer, ó Deus, essa questão dessa rotina tão longa que nós temos no nosso dia, com tantas atividades, e que muitas vezes nos distancia de separar um tempo de qualidade para Ti, Pai. Vem estar, ó Deus, restaurando na Tua igreja, na vida do Teu povo, a vida de oração. Todos os homens que fizeram diferença na sociedade foram homens de oração. Todas as pessoas, ó Deus, que experimentaram milagres e maravilhas em suas vidas foram pessoas de oração. Todos os líderes que conduziram, ó Deus, grandes movimentos espirituais foram homens de oração. E o Senhor sempre começou com poucas pessoas. E por isso eu lhe peço, Deus, que o Senhor abençoe aqui esses meus irmãos líderes que estão fazendo esse curso. Abençoa a vida de cada um deles, ó Pai. Venha despertá-los, ó Deus, para uma vida de oração mais profunda. Venha dar a eles, Senhor, fome e sede da Tua presença. Ó Espírito Santo, desperta Teu povo, desperta esses líderes para poder orar. Tua palavra diz que o Senhor busca adoradores, que o Senhor procura pessoas que Te busquem de todo o coração. Ensina-nos, Senhor, a Te buscar de todo o nosso coração. Ó Pai, são tantos os textos na Tua palavra que mostram a importância de ter pessoas orando, clamando, Senhor. Todos os grandes movimentos de mudança, de transformação aconteceram depois de movimentos de clamor, de oração, de intercessão, Pai. E por isso eu lhe peço, Senhor, ouve o meu clamor, Senhor, pela nossa liderança aqui da Igreja Batista em São João do Oriente, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus líderes, ó Pai. Que não seja apenas mais um curso, para aprendermos mais alguns conceitos, mais algumas teorias, mas que o Senhor nos ajude realmente, ó Deus, a desenvolver esse hábito de oração, Pai. Esteja, Deus, despertando cada irmão para valorizar, para priorizar a sua vida de oração, a investir num caderninho de oração, a investir num tempo, num local de oração, a investir, ó Deus, o tempo num plano de oração, porque o Senhor continua querendo fazer grandes coisas nesta cidade, Pai. Mas o Senhor está buscando pessoas que se coloquem na brecha. Eis-me aqui, Senhor. Comece em mim, Senhor. Comece em mim. Me ajuda, Senhor, a manter firme nesse propósito de priorizar, ó Deus, a vida de oração para poder servir de referência para os meus irmãos, para os meus líderes, ó Deus. Me vem despertar mais e mais irmãos, ó Deus. Nos abençoa, Pai, nesse propósito que começamos nos cultos de quarta-feira, ó Deus, fazendo um culto com a dinâmica de oração maior, Pai. Obrigado pelos irmãos que foram nessa quarta-feira. Ó Pai, eu lhe peço, vem estar despertando mais e mais líderes, mais e mais irmãos, para desenvolvermos essa vida de oração, Pai. Venha, ó Deus, operar grande maravilha no meio do Teu povo, Pai. Eu sei que o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer salvar mais vidas, mais famílias, mais bairros. E nós pedimos, ó Deus, que desperta-nos para a oração, porque a oração fará todo o diferencial, Pai. Pois assim eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão querido, estamos terminando então o nosso treinamento de hoje. Quero avisar aí para vocês mais uma vez, a gente começou a dinâmica nova de oração na igreja. Nosso culto de oração quarta-feira começa às 7h30 da noite até às 9h, mas com muita oração. Estou fazendo uma mensagem, uma reflexão de apenas 10 minutinhos, porque
eu quero que a gente separe esse tempo para orar mais. Estamos lá com a dinâmica, né? Nós estamos com a caixinha de oração, que é das batalhas secretas, aquilo que a gente não quer expor para ninguém, mas tem que orar, tem que clamar. Vai ficar nessa caixinha 40 dias de oração, e depois desses 40 dias nós vamos queimar todos esses pedidos entregando ao Senhor, para que o Senhor possa estar libertando, curando, restaurando, seja qual for o problema. Não quero saber, Deus quer. Nós vamos clamar vividamente sobre isso. E se você quiser compartilhar com o seu pastor ou com algum discipulador, Deus vai trabalhando na cura. Enquanto você estiver orando, não se acomoda com o pecado secreto, não se acomoda com o pecado de estimação. Apresente oração que Deus vai fazer milagre. Amém? E nós temos também a nossa cesta de oração, que é a batalha descoberta, aquilo que a gente sabe e que está precisando de ajuda para orar junto. Então nessa sexta a gente ora por todos os pedidos que estão ali no papel, mas cada culto a gente vai pegar ali, sortear 3 pedidos para orar por 3 pedidos específicos na sexta, tá bom? Mesmo que não ore pelo seu específico, vai estar sempre orando por todos os pedidos que estão na sexta, tá bom? Então vai lá, coloque seu papel, nós vamos estar orando principalmente no culto de quarta-feira, mas no de domingo também a gente vai começar a clamar por isso, tá bom? Além disso, nós já propomos, né, para a igreja domingo, o culto começa às 7h30 da noite, 19h30. Mas nós vamos ter um momento de oração de 7 até 7h20. Então se você quiser, aparece lá, nós vamos ter 20 minutinhos de oração dinâmica também, orando, clamando, pedindo a Deus pela sua presença, o direcionamento do culto, para a nossa vida, família, oramos pelos outros, orando a sós com Deus, e clamando, fazer um grande clamor antes de tudo, tá bom? Então vamos juntos, que Deus vai nos abençoar. Mais para frente vou fazer uma vigília de oração também por mês, e vamos aí criando um ministério de intercessão a partir dessas orações, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça, sua oração a sós com Deus, só você pode fazer, e ela não tem substituto. Ore ao Senhor, separe tempo para orar sós com Deus. Mas se você quer ganhar força, ore conosco. Vamos aprender a orar juntos. Que Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua liderança. Em nome de Jesus.